Alô, som. Pode ser. Vamos lá. Tá bom? Tá ruim? Ok, vamos lá. Ok, bom. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus por mais esse dia maravilhoso que Deus nos dá, a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar e glorificar o nome do Senhor. E nesta manhã tão especial, onde nós temos alguns candidatos que irão passar pelas águas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos orar e dar início ao nosso culto na manhã de hoje. Nosso culto hoje vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos ter a parte do louvor, adoração. Depois vamos ter uma reflexão sobre o batismo, o porquê que essas pessoas estarão hoje descendo as águas batismais. E a seguir nós estaremos então depois indo para o templo da igreja americana, onde lá nós estaremos realizando o batismo. Então nós vamos encerrar a primeira parte aqui e a segunda parte será lá no templo da igreja americana, onde nós então iremos efetuar o batismo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos dar-te graça por esta manhã, na tua casa, em tua presença, onde aqui estamos para louvar, glorificar e bendizer o teu nome e agradecer a ti por essas vidas que tomam a decisão de renderem-se a ti, entregando a ti a sua vida, o seu coração e passarem pelas águas do batismo na manhã de hoje. Abençoa, Pai, o nosso culto, em meio ao louvor, à adoração. Recebe no trono da tua glória, poder e majestade, e que a tua doce e gloriosa presença seja conosco, Senhor, e nós possamos louvar e glorificar a ti com toda a alegria do nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa aqueles que aqui já se encontram e os que estão em caminho, que o Senhor os traga com paz e segurança, e que esta manhã seja uma manhã de celebração a ti para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estar de pé, irmãos, vamos estar louvando ao Senhor na manhã de hoje com este corinho que diz: eu te busco e eu te procuro, ó Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar.
seja o Senhor, que seja esse o desejo do nosso coração, querer o Senhor a cada dia mais, porque Ele é o único digno de louvor, de honra e glória. Queremos te louvar na manhã de hoje, declarando que Ele é único, verdadeiro e Senhor de nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga mais uma vez, ao único que é digno, Senhor, ao único que é digno de receber. Adora ao Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Te coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga mais uma vez, ao único que é digno, Senhor, ao único que é digno de receber. Dê a Ele o seu louvor, a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E te coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga mais uma vez, coroamos a Ti, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, só a Ti, Senhor, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Que nesse momento você possa erguer a sua voz e dizer algo para o teu Senhor nesta manhã. Diga a Ele: Senhor, eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero me colocar na Tua presença.
Eu reconheço que só Tu és o único e suficiente Salvador. Só Tu tens o poder para perdoar os meus pecados, sarar as minhas enfermidades, restaurar as minhas forças. Só Tu és digno de receber o louvor, a honra e a glória. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu Te louvo, eu Te bendigo, eu Te exalto. Eu declaro, Senhor, que Tu és a luz que brilhou em meio às trevas. Trevas essas em que eu estava antes de conhecer a Ti, de conhecer a Tua palavra. Mas a Tua palavra diz que a luz brilhou em meio às trevas. E aí, então, Senhor, esta luz poderosa da Tua presença, através da Tua palavra, ela iluminou a minha vida, iluminou o meu caminho, abriu a minha mente, tocou meu coração. E hoje eu posso dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui para Te louvar, eu estou aqui para Te glorificar. Recebe o louvor, recebe a adoração do Teu povo, da Tua igreja na manhã de hoje, Senhor. Nós oramos pedindo, Senhor, que a Tua doce e gloriosa presença inunde esse lugar, encha o nosso coração, visite o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, tirando, Senhor, toda a timidez, tirando todo o cansaço, todo abatimento, desânimo, Pai. Vem repreendendo, Senhor, tudo aquilo que queira, Senhor, ocupar espaço, lugar na nossa vida, no nosso coração. Mas nós queremos colocar nossa vida ante a Ti e dizer, Senhor, abençoa, Pai, abençoa nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos filhos. Meu Deus, ajuda-nos nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, Senhor. Talvez hajam pessoas que estejam enfrentando lutas, tribulações, oposições, meu Deus. Mas nessa manhã nós queremos orar e declarar a bênção, a vitória sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és a luz que brilhou, Senhor, neste mundo. E nós queremos declarar, Senhor, que esta luz, ela seja mais intensa em cada um de nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Diga a Ele.
Louvado seja teu nome, Pai. Porque reconhecemos nesta manhã, Senhor, que tu és a luz. E esta luz brilhou intensamente sobre nossas vidas. E hoje podemos dizer, Senhor, que as nossas vestes espirituais, que antes, ó Senhor, eram vermelhas pelos nossos pecados cometidos, mas o Senhor nos alvejou, Senhor, no sacrifício do teu sangue, da cruz do Calvário, tornando as nossas vestes espirituais alvas como a neve. Por isso podemos nos assegurar nesta manhã, Senhor, que nada há mais que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus rompeu todas as barreiras, Jesus venceu todas as coisas por amor de cada um de nós. Por isso, nesta manhã, abra o teu coração, fale com o teu Senhor, diga para Ele palavras de agradecimento, diga para Ele o quanto você o ama, o quer, o deseja, o anseia, o quanto você quer crescer na graça, no conhecimento dEle. Diga, Senhor, eu reconheço, Senhor, que, Senhor, há muitas áreas da minha vida que ainda precisam ser polidas, trabalhadas por Ti, através do Teu Espírito Santo. E nesta manhã eu quero me colocar nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo trabalhe na minha vida, para que o Senhor que conhece, para que o Senhor que me sonda, Ele venha, Senhor, tocar-me na manhã de hoje. Deus conhece as áreas em que eu e você precisamos ser trabalhados, precisamos ser polidos, mas você precisa reconhecer isso. Você precisa dizer, Senhor, eu preciso que Tu me ajudes nesta área da minha vida, para que eu possa vencer esta guerra, esta barreira, essa dificuldade. Eu quero, Senhor, ter uma comunhão mais íntima contigo. Eu quero me achegar mais a Ti, sentir mais a Tua presença, estar mais sensível ao Teu Espírito, ó Deus. Por isso, Senhor, sonda-me nesta manhã, Senhor. Diga a Ele, sonda-me, Senhor. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja se há em mim algo que precisa ser retirado, removido. Algo que precisa ser feito na minha vida para que eu possa me acercar mais a Ti. Abençoa a minha vida nesta manhã. Peça a Ele, diga, Senhor, sonda-me, Senhor. Então conheces o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Peça a Ele que faça essa obra renovadora, transformadora, para que você seja nele fortalecido na força do seu poder. Aleluia, Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. E neste cântico seja a sua oração nesta manhã, aleluia, dizendo a Ele para que Ele te sonde. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga mais uma vez, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, aleluia, glória a Deus, aleluia. Será que você pode fazer deste louvor a sua oração nesta manhã? Será que você pode chegar com o coração contrito, sincero diante de Deus, dizer: Senhor, sonda-me nesta manhã, Senhor, quebranta-me, Senhor, restaura-me, fortalece-me, aleluia. Será que você pode dizer isso a Ele, pedir isso ao Senhor? Senhor, sonda a minha vida nesse momento, Senhor, quebranta-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, opera em minha vida segundo o teu querer, a tua vontade, não segundo a minha vontade, não segundo aquilo que eu queira fazer, mas segundo aquilo que tu queres. A tua palavra diz que bons são os planos que Deus tem para a nossa vida. Ah, Senhor, a tua palavra até mesmo nos afirma isso, que nós como homens podemos fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Por isso, nesta manhã, coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha tido uma semana corrida, uma semana agitada, tantos a fazer. Talvez você não tenha tido esse tempo para estar com o Senhor e abrir o seu coração, externar a Ele algumas palavras. Que você faça isso, né? Você faça isso nessa manhã. Diga: Senhor, eu estou aqui na tua casa, na tua presença, e quero te pedir, Senhor, sonda-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, usa-me para o louvor da tua glória. Ah, Senhor, eu não quero continuar sendo o mesmo que eu tenho sido, mas eu quero experimentar uma mudança, uma transformação, uma renovação. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero andar a águas mais profundas, Senhor. Eu quero conhecer-te mais, eu quero receber mais de ti, eu quero ser alguém usado para o louvor da tua glória, seja no ensino, seja na pregação, no evangelismo. Ó Deus, onde queira o Senhor usar a minha vida, eu quero colocá-la nas tuas mãos nessa manhã. Diga: Senhor, usa-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, Senhor, trabalha na minha vida em áreas que ainda precisam ser tratadas, polidas, talvez coisas que você ainda tem guardado no seu coração, mágoas, rancores, ressentimentos, falta de perdão. Limpa o seu coração nessa manhã. Diga: Senhor, limpa o meu coração de todas essas coisas, porque elas impedem a tua morada, elas impedem o teu agir, elas impedem, Senhor, o mover teu em minha vida. Por isso, Senhor, limpa nessa manhã o meu coração, tira toda a mágoa, todo ressentimento, tira, Senhor, todo rancor, meu Deus, tira todo o amargor, Senhor. Mas, Senhor, coloca, Senhor, a tua mão sobre o meu coração, Senhor. Se ele está magoado, se ele está ferido, se ele está contrito, Senhor, trata com ele nessa manhã, Senhor, porque a tua palavra diz que de tudo que nós temos a guardar, o nosso coração, porque dele procede a vida. Por isso, Senhor, que a tua alegria, que a tua paz, que o teu refrigério, que o teu gozo, Senhor, chegue aos nossos corações nessa manhã, Deus, porque aí está o teu povo, aí está a tua igreja, lavada e remida no teu precioso sangue, que viemos aqui nesta manhã para louvar o teu nome, que viemos aqui nesta manhã para glorificar a ti, Senhor, reconhecendo as nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades, mas também reconhecendo o grande amor de Deus em Cristo Jesus, que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica e que nos restaura. Por isso, Senhor, trabalha em nós nessa manhã. Diga para Ele: trabalha, Senhor, na minha vida. Opera no meu coração nesta manhã. Opera no seio da minha casa, da minha família. Talvez você tenha ainda pessoas na sua família que não as tenham ainda encontrado-se com o Senhor. Talvez ainda hajam pessoas que esta luz que resplandeceu a este mundo precisa resplandecer de uma maneira forte, de uma maneira em que toque, em que mude, em que transforme essa vida. E você é a pessoa que Deus a levantou
para ser a luz em meio a esta família, em meio a esta casa, em meio a essas pessoas. Por isso que esta luz do Senhor, ela brilhe intensamente sobre a sua vida. A palavra diz que nós somos a luz do mundo. Por isso, peça a Ele, Senhor, que a luz, ó Deus, ela brilhe intensamente em cada dia mais na minha vida. Que esta luz, Senhor, seja notada, seja vista, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, para que as pessoas, ao ver a mim, Senhor, sintam o desejo de estar também louvando e glorificando a Ti, conhecendo-Te, Senhor, na verdade. Por isso, Pai, nós oramos nessa manhã, Pai, por cada vida, por cada família, por cada obra que o Senhor, eu tenho certeza, que está fazendo nesse momento, na vida de cada um de nós, na vida do Teu povo, Senhor, para que nós possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento de Ti. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que podemos estar aqui louvando o Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra que há de nos trazer uma reflexão acerca do que há de acontecer nesta manhã sobre o batismo. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Nesta manhã nós temos um culto bem especial, onde nós estaremos levando as águas do batismo, algumas pessoas que estarão nesta manhã no cumprimento das Escrituras Sagradas, sepultando a velha criatura para ressurgir das águas e viver em novidade de vida, né? Então nós vamos ter o imenso prazer de fazer isso, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. E para você que nos acompanha, eu sei que há muitas pessoas que vieram convidadas, que vão ser batizados na manhã de hoje. Temos aí pessoas da família da irmã Cristina, né, que vieram, né, para prestigiar esse momento tão importante na vida da nossa irmã, as águas. Temos também algumas pessoas que vieram convidadas pela Helena, pela Miralda, para poder participar desse momento importante na vida deles, que vão passar pelas águas. E por essa razão nós queremos trazer à igreja uma breve reflexão sobre o que vamos fazer, batizar. O que é o batismo? O que ele representa, né? Porque o realizamos, né? Então eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 17, para a nossa reflexão nesta manhã. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Por que batizar, né? Por que passar por esse momento na nossa vida? Quão importante é o batismo nas águas na vida do novo crente, que possa crescer, desenvolver cada dia mais na presença do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Você encontrou aqui? Diz a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém?
Senhor, nós te agradecemos por tua palavra lida na manhã de hoje. Então, somente nos colocamos em tuas mãos para que esta palavra seja para nós de orientação acerca daquilo que haveremos de ver daqui a alguns momentos, onde essas pessoas estarão descendo as águas, não por, ó Deus, algo que tenha sido, ó Deus, senão aquilo que o Senhor há deixado na tua palavra como mandamento. O batismo não é algo opcional, mas é um mandamento divino para que nós assim tenhamos parte contigo na salvação em Cristo Jesus. Por isso nos abençoa ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, nesta tarde, daqui a um pouco, você vai estar vendo algumas pessoas que tomaram a decisão de passar pelas águas. Essas pessoas não foram coagidas para fazer isso, né? Quem as persuadiu a tomar essa decisão foi o Espírito Santo de Deus, né? Porque a palavra nos afirma e nos ensina desta forma: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, né? Então nós cremos que essas pessoas, como novas convertidas, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar em suas vidas, em seus corações, e revelando a elas a necessidade de dar mais um passo. E esse passo seria o batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo é importante, porque o batismo traz uma maior comunhão com Deus. O batismo traz uma renovação espiritual, uma maior intimidade com o Senhor. O batismo também representa que no exato momento em que nós baixamos as águas e ressurgimos delas, nós estamos com isso simbolizando que a morte da velha criatura para ressurgir em nova criatura, para viver em novidade de vida. Então, tudo isso é o que simboliza o batismo, para a morte e a ressurreição em novidade de vida. O corpo do pecado ser destruído, despojado, né? Para que então possamos andar segundo o desejo do coração de Deus na sua palavra. Então, o batismo não é opcional, ele é mandamento divino, né? Toda pessoa que tenha aceito a Jesus como seu Salvador em tempo oportuno deve passar pelas águas, né? Porque esse batismo só vai fazer com que você cresça mais espiritualmente, né? Só tem a ganhar com isso, né? E a Bíblia mostra também que o batismo, ele traz para nós também a regeneração e também relaciona-nos também com a morte e com a ressurreição de Cristo. Por quê? Assim como Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, assim também nós, crentes em Jesus Cristo, que passamos pelas águas do batismo, que fomos submersos nela, mas não ficamos debaixo delas, fugimos dela novamente, nós também haveremos de ressuscitar naquele grande dia para estar adiante do Senhor. Amém? Então, o batismo tem todo este simbolismo, essa identificação. Identifica o novo crente com a morte e a ressurreição de Cristo. Como diz lá em Romanos capítulo 6, se você quer abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, quando Paulo diz que nós fomos sepultados na semelhança da morte de Cristo através do batismo. Então, o batismo é sepultamento, é fazer morrer a velha criatura para dar lugar à nova criatura regenerada em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz assim o apóstolo Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Então, o batismo, ele é importante na vida do novo crente, porque ele identifica, porque ele relaciona, porque ele traz regeneração, ele traz crescimento, ele traz maior intimidade com Deus, né? E então é importante o batismo nas águas. E não batismo, ele também, como diz aqui, não é opcional, é mandamento, né, do Senhor Jesus ao orientar os discípulos para que eles, ao saírem para pregar o Evangelho, Jesus diz: e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é um mandamento para que aquele que creia seja batizado, né? Então, essas pessoas hoje, elas estarão indo às águas batizáveis. Por quê? Porque primeiramente elas creram em Cristo como seu Senhor e único, né? E por haverem crido, elas tomaram essa decisão de morrer para ressurgir em novidade de vida, experimentar agora um novo mover, um novo agir do Senhor na sua vida, né? E também na relação da morte e da ressurreição de Cristo, né? Então ele relaciona. As águas do batismo, sejam elas, né, batistério, rio ou até mesmo uma piscina, servem apenas como sepultura para que o velho homem seja sepultado para ressurgir em novidade de vida. Então, o batismo, hoje nós vamos fazer aqui no batistério da igreja americana, mas esse batismo também pode ser realizado em um lago, pode ser realizado em uma cachoeira ou até mesmo numa piscina, em uma casa. Não há nenhum problema nisso. O problema não está no local, o problema está no ato em que se realiza, ok? Então, você pode pensar assim: ah, mas eu conheço alguém que foi batizado no lago, ah, eu conheço alguém que foi na piscina. Não tem problema. O importante é o ato de obediência a Deus e a sua palavra. Então, nós adotamos, né, o batismo por imersão, porque tomamos como exemplo o batismo de Jesus, que a Bíblia você viu que nós lemos lá em Mateus, que Jesus veio a João Batista e foi batizado nas águas do Rio Jordão, ou seja, ele foi submerso nas águas e ao sair das águas veio ele o Espírito Santo de Deus como uma símbolo de uma pomba e aquela voz que dizia: é o meu filho amado em quem me comprazo. Então essa é a razão pela qual nós tomamos por base o batismo por imersão. Por que falo isso? Porque você talvez já tenha ouvido falar de batismo por aspersão, que é adotado por algumas denominações, não? Mas nós o adotamos por imersão, tomando como base o batismo do Senhor Jesus, que foi a João Batista para que este o batizasse nas águas do Rio Jordão, né? Como já havia dito aqui também, a única ocasião em que nós utilizamos o batismo por aspersão, que é lançar aquela porçãozinha de água na cabeça da pessoa, é no caso em que a pessoa esteja em um hospital, em estágio para uma recuperação ou para um pós-batismo. Então, essa pessoa lá no leito daquele hospital, ela confessa a Jesus como seu Salvador, mas ela não pode ser levada, não pode ser submersa, as condições físicas dela não permitem isso, então nós assim podemos então esse batismo por aspersão. Mas caso o contrário, nós sempre o fazemos por imersão, amém? Eu estou dizendo isso porque você pode depois pensar assim: mas eu conheço alguém que batizou de uma outra forma. Não entende? Não detalhe, mas nós, né, a nível de caminhada, de pastorado, de ministério, de onde nós viemos,
nós sempre o fizemos dessa forma, por imersão, né? Eu até falei aqui na aula que eu dei para os candidatos ao batismo, que existe até algumas igrejas que às vezes vão fazer o batismo na praia, né? Eu nunca gostei e nunca adotei batismo na praia, porque eu acho que a praia não é um local adequado, porque você vai com as pessoas para uma praia fazer um batismo, é algo espiritual. E você chega lá, depara-se com aquelas pessoas desnudas, né? Não totalmente, mas parcialmente. Não é um ambiente, para mim, muito aconselhável, né? Então eu prefiro um rio, uma cachoeira, ou um lago, ou de repente até uma piscina de uma casa sem nenhum problema, ok? Mas eu sei que há algumas igrejas que às vezes o fazem na praia, né? Mas eu não gosto. Inclusive, nós, quando temos o nosso retiro lá em Palácios, do Ministério da Igreja das Igrejas Hispanas, lá no acampamento batista, onde é feito o retiro, os pastores aproveitam essa ocasião para fazerem um batismo coletivo. Mas por que o fazem? Porque lá é um lugar privado. Lá não tem ninguém de biquíni, não tem ninguém de sunga, não tem ninguém à vontade. É um local privado. Então ali está a igreja, ali estão os irmãos, e então eles aproveitam para fazer o batismo ali, quando fazem esse retiro, geralmente na Semana Santa, como houve agora há pouco tempo atrás. Então, os pastores, eles levam os seus candidatos e fazem o batismo coletivo. Por quê? Porque, embora seja numa praia, é um local privado, né? Aquele local foi alugado e reservado só para a igreja. Não tem mais ninguém ali a não ser a igreja, ok? Então, eles assim o fazem, né? Para isso, a gente não acostuma, não utilizar a praia para fazer o batismo, né? Por causa disso, né? Eu não vejo como um local adequado ou conveniente ao que você vai encontrar lá, né? Complicado, né? As águas do batismo, elas sejam elas batistério, rio ou piscina, servem apenas para sepultar o velho homem, para fazê-lo agora ressurgir em novidade de vida, né? Como diz aqui em Romanos capítulo 6, a partir do verso 5, que ele diz assim, do 5 ao 9. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Amém? Então, isso quer dizer o quê? Que agora eu e você em Cristo, através do batismo, a morte não tem mais domínio sobre nós. Que morte é essa? A física? Não. Essa todos nós passaremos por ela. Amém? A cumprimento da palavra. Do pó foste tomado, ao pó tornarás. Todos nós vamos morrer, vamos ser sepultados e deixados lá tranquilinho. Mas naquele grande dia, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, aqueles que já tiverem passado dessa vida irão ressuscitar, receberão do Senhor um novo corpo, que a Bíblia diz que é um corpo glorificado, para estar com ele na eternidade. Amém? De repente, Jesus pode chegar amanhã e você não precisar ir para a sepultura, não é melhor? Né? Você pode ser transformado, né? É a presença dele com esse corpo, embora seja um corpo sarado, bonito, bem cuidado, não é verdade? Malhado, né? O meu é malhado também. Eu sou forma também, de barril, mas sou. Amém? Por que você está rindo, né? Não tem forma? Tem forma para tudo. Eu sou barriguinha, então eu sou forma barrilzinho, né? É porque o Espírito Santo em mim habita com maior tranquilidade. Amém? Às vezes você é mignon, aí ele habita com mais aperto, com mais dificuldade. Em mim ele fica mais à vontade, mais espaçoso. Amém? Então, querido, não é com esse corpo, por mais belo que ele seja, que você vai à presença do Senhor. Deus vai nos dar um corpo glorificado. Amém?
Então, de repente, Jesus vem, ah, e a gente é, como a Bíblia diz, transformado no abrir e fechar de olhos, receberemos nós um novo corpo para poder estar na presença do Senhor. E então, morte é essa que não terá mais domínio sobre nós? A morte da eternidade por condenação pelo pecado, porque aquele que está em Cristo já não tem mais pecado. É o que a Bíblia diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em nosso Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor, porque ele lá na cruz tomou sobre ele todas as nossas culpas, nossos pecados e encravou com ele na cruz do Calvário. Amém? É como se você tivesse com o seu cartãozinho de crédito estourado, né? Condição de pagar, e de repente aparece um abençoado e diz: eu vou quitar a sua dívida. Você pega a mãozinha, oh, que bênção, né? Isso foi o que Jesus fez. Ele não quitou a dívida do cartão, mas ele quitou a dívida da condenação. Amém? Então, ele zerou. Então, hoje, eu e você estamos em dia, Senhor, para poder estar indo por ele assunto aos céus, ou seja, levado aos céus. Amém? Então, foi isso que Jesus fez. Eu e você tínhamos uma dívida que não tínhamos como pagar, porque a Bíblia diz que essa dívida não poderia ser paga nem com prata, ouro, moeda possível, mas somente pelo derramar do sangue precioso de Jesus Cristo. Amém? Foi isso que ele fez. Ele foi lá na cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue para poder pagar a nossa dívida. Todo aquele que se acerca dele, se achega a ele, o confessa como seu Salvador, Jesus vai lá na mão do vermelhinho, né? Toma aquela promissória vencida, aquele cartãozinho estourado e diz assim: eu vou pagar essa dívida. Aí Satanás diz: mas tu vai pagar como? Como? Com aquele sangue que eu derramei lá na cruz do Calvário. Amém? Aí Jesus dá um carimbo assim: totalmente pago, né? Aí o inimigo não tem mais nenhum controle nem domínio sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz que agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Talvez você não saiba, né? Talvez você não saiba, mas invisivelmente em você tem um selo que diz assim: propriedade exclusiva de Deus. Amém? É. Você não é qualquer um, não. Você é alguém muito importante. Propriedade do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia. Você é de Deus. Diga para o seu irmão: você é de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, querido. Você é de Deus. Jesus comprou, Jesus resgatou. Jesus é o nosso Deus, é o nosso dono. Nós somos dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Então Jesus fez isso, querido. Amém? Então ele pagou a dívida, ele deu lá o carimbo lá totalmente pago. Amém? Nenhuma condenação mais há sobre nós, porque Jesus quitou a nossa dívida. Então, o batismo, ele também tem isso, né? Onde nós somos sepultados na morte do batismo para poder também ressurgir em novidade de vida. Você não vê que a Bíblia diz que naquele grande dia, né, as trombetas soarão e o Senhor virá nas nuvens do céu para resgatar quem? A sua igreja, amém? O seu povo, amém? Aleluia, né? A Bíblia diz que ele não tocará na terra, mas irá estar nos ares e nós iremos ao encontro dele. Aleluia! Glória a Deus, com o corpo glorificado, amém? Então isso é: a morte não mais terá domínio. Por quê? Porque Jesus venceu a morte em nosso favor, para que nele tenhamos vida e vida eterna e com abundância. Amém? Então, vida eterna, irmão, não se preocupe, né? Tem gente que a vida diz assim: mas quem dorme está perdendo de viver. Eu não estou preocupado com isso, eu vou ter vida eterna, né? Tem gente que diz assim: eu não gosto de dormir depois do almoço, porque dormir é perder tempo. Eu não tenho esse problema, porque eu vou viver eternamente, rapaz. Não tenho esse problema. Tempo que eu perco hoje dormindo, eu ganho amanhã. Amém? Eu não sei se você entendeu a brincadeira. Mas quem tem direito à vida eterna tem que se preocupar com o tempo. Por quê, rapaz? Calma, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu e sobre a terra. Amém? Tem tempo para tudo. Tem uns, às vezes, que às vezes passa. Não adianta tentar recuperar que já é. Já se foi ele trem, como diz a Espanha.
Amém? Já se foi o trem, né? Tudo tem seu tempo, né? Então vamos lá. Aleluia. Visto que o batismo também é uma confissão pública, né? Quando esses candidatos estiverem lá no tanque, antes deles serem submergidos às águas do batismo, eles darão uma confissão pública perante a igreja, perante e perante ao Senhor, onde responderão aquela pergunta: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e o recebe para o despojamento da carne, a destruição do corpo do pecado, e para que agora possais viver em novidade de vida? Ela vai dizer: sim, eu creio. Amém? Então, o batismo é também uma confissão pública. E diante dessa confissão, então, nós batizamos como Jesus nos ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você não vai ser 3 vezes Pai, Filho e Espírito Santo, não. É uma vez só. Eu só vou falar e vou submergir só uma vez. Tem gente que já ficou preocupado, o pastor vai me dar um caldo, né? Não, não é isso, né? Você vai ser submergido só uma vez, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma confissão, está lá em Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo de 9 a versículo 10, olha que diz assim. Romanos capítulo 10, por que é necessária a confissão, né? Pública, né? Porque diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então é cumprir com o mandamento. Primeiro você com o coração creu e agora com a boca confessa publicamente diante dos seus amigos, dos seus parentes, do Senhor, que você o reconhece como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então a Bíblia diz que confissão pública também visto como uma confissão pública, onde nós assumimos agora o total senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Agora, como Paulo mesmo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, e o viver que agora tenho, vivo para o Senhor. Amém? Então, é uma confissão, né? Você vai confessar. Né? E como já falei, por que adotamos a forma do batismo por imersão? Tendo base algumas passagens bíblicas, como em Mateus 3,16, que nós lemos, que Jesus foi batizado em Rio Jordão, e ao ser batizado, se levantou, saiu das águas. Lá em Atos, capítulo 8, 36 a 38, também vemos que Felipe estava ali com o eunuco e falou do evangelho da palavra, o eunuco recebeu, aceitou, e agora precisava o quê? O batismo. E quando eles avistaram a água, o eunuco, aí estão as águas do ser batizado, e imediatamente Filipe então desceu com aquele eunuco, o batizou nas águas, e logo depois Filipe sumiu da vista do eunuco, ou seja, o Senhor o transladou a um local, né? Por essa razão é que nós adotamos com base em algumas passagens bíblicas que nos mostram que as pessoas, ao serem batizadas, foram submergidas nas águas, né? Então, essa é a razão pela qual adotamos o batismo por imersão. Para concluir, toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador deve dar o segundo passo, que é o batismo, para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. O batismo ele traz esse benefício, né? Eu, quando estava aqui dando a classe para os irmãos sobre o batismo, eu até falei de uma experiência que eu vivi, converti, quando eu me converti em junho, e em julho eu tomei a decisão de me batizar, e me batizei no rio, lá em Barra do Piraí, uma água super gelada, e uma semana depois, após eu ter sido batizado nas águas, Deus me visitou e me selou com o Espírito Santo, né?
Então, recebi de Deus dons de línguas, dom de pregar a palavra e tudo mais. Então, eu me lembro que nessa ocasião eu tive um sonho onde eu estava vendo um caixão e aquele caixão sendo carregado por algumas pessoas. Para sua surpresa, quem estava dentro do caixão? Eu estava lá. E eu fiquei grilado com aquilo. Eu falei, ué, que negócio é esse? Se eu estou aqui, como é que eu estou lá, né? Eu estava dentro do caixão e aquelas pessoas fazendo o meu sepultamento e eu estava bem, eu estava tranquilo. Ninguém que morre fica tranquilo, a não ser que esteja com Cristo. Amém? E eu fiquei meio preocupado com aquele sonho e fui conversar na época com uma daquelas irmãs de oração, né? Que Deus usa de uma maneira tremenda. E ela disse: não, aquele que estava lá no caixão foi o velho homem que morreu para dar lugar à nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então eu entendi que aquele sepultamento foi o meu sepultamento espiritual nas águas batismais para ressurgir delas em novidade de vida, para ser um novo homem, uma nova criatura. Amém? Em Deus. Então eu pude entender isso, né? Então foi uma maneira de Deus me dar a conhecer o que era realmente o batismo. Foi quando eu me vi ali sendo sepultado, mais feliz da vida, tranquilo, né? Por quê? Porque entendi, ou seja, essa pessoa me explicou que aquilo simbolizava uma morte espiritual para ressurgir agora em uma nova vida em Cristo Jesus. Então, Deus tem diversas formas e maneiras de fazer-nos entender a razão desse passo. Se você hoje está aqui e tomou essa decisão, é porque antecipadamente Deus já tem tocado em seu coração. Cada uma dessas pessoas tem uma história, por mais pequena que seja. Eu conheço algumas particularidades de cada uma delas. Lá no momento do batismo, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, como elas chegaram até aqui, como Deus trabalhou na vida delas, né? Como tomaram essa decisão. Então, eu creio que vai ser uma grande festa que estará sendo hoje celebrada nos céus. Os anjos se alegrarão no Senhor, vidas que é, que não que decidiram entregarem as suas vidas ao Senhor. Amém? Então é algo bonito, é algo importante, e vale a pena que você convide seus amigos, porque é um momento marcante, é um momento importante na sua vida. A partir de hoje, uma nova página começa a ser escrita na sua vida. Amém? Deus começa uma nova etapa a partir de agora. Amém? Aleluia, porque Deus vai começar a dar-se a conhecer um pouco mais a cada um de vocês. Vocês vão ver isso, vocês vão experimentar isso, né? Vocês vão viver isso, né? É igual a mamãe, né? Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, nós éramos 6, e quando chovia, minha mãe fazia o tal do bolinho de chuva. Você sabe o que é bolinho de chuva? Aquele bolinho de farinha de trigo, depois passa assim na açúcar e canela, né? E a mamãe botava na mesa e dizia assim: tem que esperar esfriar, porque se comer quente dá dor de barriga. A gente acha que preferia ter a dor de barriga e comer rápido, né? Não tinha paciência para esperar esfriar, né? Então, é, e a gente só sabe o sabor de algo quando você experimenta, né? A vida com Cristo é a mesma coisa. Ninguém que ainda não tenha experimentado uma relação maior com Deus pode saber o quanto isso é bom, né? Então eu creio que vocês, a partir de hoje, vocês vão começar a experimentar algo a mais na sua relação com Deus. Algo vai começar a mudar, você vai começar a sentir algumas mudanças, né? Uma maior aproximação, uma maior sensibilidade, né? Você vai ver que Deus vai começar a tocar você de uma maneira mais especial, você vai ser mais sensível à voz do Espírito Santo, né? Deus vai falar com você e você é sensível para ouvir a voz de Deus, para que você possa ser guiado e dirigido por Ele. Então, tudo isso, querido, é benefício do batismo. Então, hoje você está tomando uma decisão importante na sua vida, né? Então, tenha isso como um marco, né? Eu nunca consegui esquecer-me do dia em que eu passei pela água, em que eu tomei essa decisão, do dia em que Deus me selou
Santo. E eu disse para Deus, cuidado com o que você pede. Eu não quero ser um crente de banco, eu quero ser alguém que tu me use para pregar a sua palavra. Olha aí, né? Ai, cuidado com o que você pede, né? E assim foi, né? Então eu nunca, em toda a minha vida cristã, eu consegui ser uma pessoa que não estivesse envolvido em áreas de trabalho de igreja. Sempre, você tudo quanto é área de trabalho que você imagine numa igreja, eu já estive lá. Já passei por lá, amém? Né? E assim foi. Então, Deus vai começar a colocar em você desejo de fazer algo mais para Ele, né? A uns Deus dá o desejo de evangelizar, a outros de louvar, né? A outros de trabalhar em uma outra área da igreja, do ministério do ensino, ministério infantil, né? Então Deus vai começar também a equipar você com dons, com talentos, né? Para que sejam eles investidos na obra de Deus. Amém? Então também tem isso, né? Os jovens aqui, olha só que grupo jovem maravilhoso, abençoado, né? Recentemente os jovens fizeram um trabalho aqui maravilhoso. Trouxeram uma mensagem poderosíssima, né? Através de uma peça, de uma encenação que eles apresentaram aqui, né? E vocês sabem disso, vocês têm dom, vocês têm talento, vocês têm potencial, então, olha, são de fazer muitas outras coisas. Por isso, nós estamos aqui para apoiá-los, ajudá-los, incentivá-los no que for necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Ah, pastor, nós queremos fazer uma peça. Vamos fazer uma peça. Ah, pastor, a gente precisa alugar um jogo de luz. A gente aluga o jogo de luz. Ah, precisa botar. A gente bota. Né? O negócio é fazer a obra. Amém? Se você quer fazer, você vai ter oportunidade de fazer. Basta querer. Amém? Então, a igreja está aqui para apoiar não só o jovem, mas a qualquer outra pessoa envolver-se em uma área de trabalho da igreja. Amém? Então, querido, essa é a nossa orientação nesta manhã sobre o que você vai estar presenciando, que é o batismo nas águas, para que você entenda o que isso representa na vida dessas pessoas. Se você já passou por isso, você vai ter um recordatório. Se você ainda não tomou a decisão, eu creio que vai ser uma ótima oportunidade para Deus tocar o seu coração, para você o fazê-lo o quanto antes possível, né? Porque é importante na vida cristã. Amém? Aleluia. Nós queremos nesta manhã, antes de nós irmos para lá, para o batismo, nós vamos estar ainda fazendo alguma coisa. A caixinha de oração, presta aí, meu irmão. Nós temos toda semana nós temos tirado nomes onde nós estamos orando. Essa semana nós estivemos orando pela família da Helena e estivemos orando pela família da Amanda, né? E semana, a partir de amanhã, nós vamos estar orando por mais duas famílias. Vamos ver aqui quais são as famílias que nós vamos estar orando, né? Vamos estar orando pelo Paul e a Cristina, a primeira família, e Paul e Cristina. E a segunda família, Jocely Conceição. Amém. Então vamos estar, olha, essa semana nós vamos estar orando pelo Jocely Conceição, família, netos, filhos, né? E vamos orar também pelo Paul e a Cristina. Então, essas são as duas famílias que vão estar em oração, né? Nós vamos estar orando, intercedendo por elas toda essa semana. Toda a igreja, você ore no tempo que lhe for mais conveniente. Se for pela manhã, se for pela tarde, se for para a noite, não importa. O importante é que você ore, amém? Que você coloque essas duas famílias diante do Senhor para a oração, onde você vai estar orando por essas famílias, né? O Paul e a Cristina e também o Jocely e a Conceição, que nós vamos estar orando por eles. Aleluia, glória a Deus. E nós também, essas fichas são de quem, amor? Ah, sim. Essas são as pessoas que nos visitam na manhã, são convidadas da Helena, né, da Miralda para o batismo. Maurene mesmo? Oh, Maurene, que Deus abençoe ricamente. É um grande prazer conhecê-la. Amém? Você é muito bem-vinda. A Ludmila está ali, ó. Que Deus abençoe ricamente, Ludmila. E também a Denise. Aí está a Denise, logo atrás da minha esposa, que é a sua xará.
Denise também, amém? Aleluia. Então, que Deus abençoe. Temos também a, a família da nossa irmã Cristina, que estão conosco também, visitando-nos, acompanhando esse momento especial. Que Deus abençoe ricamente a irmã Odila, seu esposo, né, filhos, que Deus abençoe ricamente. Irmã Nete com a sua irmã, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver do lado de cá, do lado de cá, não, do lado de cá. Oh, Patinha. Aleluia. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, nós vamos estar servindo ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. E logo após nós vamos nos preparar para poder ir para fazer o batismo. Então que Deus abençoe essas pessoas, a vocês que nos visitam. E sintam-se à vontade, né, para que possam estar conosco em outras ocasiões. Nós temos a cada 15 dias uma reunião com os jovens, onde nós sempre trazemos uma palavra para jovens. Às vezes saímos com eles para fazer alguma atividade. Então, participe conosco. De repente você pode estar conosco na próxima reunião dos jovens para participar de um estudo bíblico, ou quem sabe de uma saída, fazer alguma atividade, alguma coisa. Mas a cada 15 dias nós temos tido uma reunião com os nossos jovens para poder estar com eles compartilhando alguma coisa, amém? E, então você sinta-se à vontade. Vamos servir amanhã com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Se você tem que servir ao Senhor, se você quer o envelope, peça. Nós vamos estar orando nesta manhã e agradecendo a Deus também por esse privilégio de estarmos servindo ao Senhor na obra dele, nosso dízimo com a nossa oferta, para que a obra de Deus possa ser realizada, né? Como nós assim temos feito, apoiando o trabalho de missões em Índia, em Cuba, adquirindo material para a igreja, revista para adulto, revista para criança, eventos que a gente faz, né? Tudo isso é através do seu amor por esse lugar, por essa obra, por tudo que Deus aqui nos tem dado, amém? E é também uma gratidão a Deus, né? Deus nos tem abençoado com saúde, Deus tem nos abençoado com o trabalho, o prazer também de abençoar a obra de Deus, de abençoar a casa do Senhor, amém? Aleluia. A obra dele possa ser realizada para a glória do seu nome, amém? Aleluia. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Logo após isso, você vai sendo fazer a mudança da roupa, né? Como nós havíamos pedido a cada vez que trouxessem uma bermudinha, usa para pôr por baixo e vestir a capa do batismo. Por quê? Porque a capa, ao entrar na água, molha e quando molha, cola no corpo. Então você não pode entrar no tanque com apenas roupa íntima, porque isso vai ficar visível ao você levantar do tanque, porque tem uma escadinha que você vai subir, ok? Então nós temos todo esse cuidado, né? No Brasil, então, a gente tinha um cuidado muito maior ainda, porque verãozão, a galera vai para a praia, pega aquele bronzeado, aí depois as meninas vêm para a igreja com aquela saia que você olha de um lado e vê o outro, né? E aí a gente tinha que botar uma mão na porta da igreja, as irmãs, né? Para impor, ó, se chegar assim, bota para sentar lá atrás, porque se vier para frente, só no desfilar da igreja já despertou a atenção de todo mundo, é ou não é? Então a gente tinha esse cuidado, né? Aqui, como a praia não é boa e está longe, não tem muito esse problema, né? A praia não é boa e está longe, então não tem muito esse problema, né? Mas, olha, Brasilzão no verãozão é um problema, né? O pessoal vem bronzeado de cima e embaixo. Hã? Oi? 1h30? Para quê? Uau, por que não encheu antes? Oh my God. Não é só nós que erramos. Eu estou recebendo um aviso aqui que a gente vai ter que fazer 1 horinha, porque embora nós tivéssemos pedido com antecedência e enviado para eles um e-mail lembrando do batismo hoje, eles esqueceram de encher o tanque. E estão fazendo isso, né? E vai demorar um pouquinho mais. 1h30?
será que eu vou ter que fazer o batismo por aspersão? Ah, uau. E ainda passei o mel, né? Esqueceu, tá vendo? Eles também esquecem, hein? Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Pra encher. Oh, meu Deus. Mas o culto dele não acabaram ainda, né? Pra, gen- pra gente, né? Ok. Bom, a gente ainda vai ter que ir pra lá. O pessoal vai trocar roupa, essa coisa toda. O pessoal vai daqui pra lá, vai se acomodar no santuário e tal. Algumas irmãs, algumas irmãs, algumas irmãs podem ir com a. Já comamos café. Vamos orar então em nome de Jesus. Bom, irmão, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Vamos encerrar essa parte aqui e calmamente a gente vai para o lado de lá. Você vai sentar, vai se acomodar com tranquilidade. Os irmãos que vão batizar vão ir para lá para trocar roupa. É bom até que algumas irmãs acompanhem as irmãs para estarem lá orando um pouco com elas. Nós podemos estar orando com os irmãos também ali. E com muita tranquilidade a gente faz o batismo, não tem problema não. A gente nem que tem que esperar um pouquinho. Eu espero que não seja tanto tempo assim. Mas, hã? Batistério é grande. Mas se o irmão José tivesse aqui, a gente já podia até ir lá para a piscina dele e fazer o batismo lá, né? Mas o José viajou para a Flórida, ele foi para a Flórida junto com a esposa. Estão lá em Pensacola, né? Então, o jeito talvez seja a gente ter que esperar. Agora é botar em prática. Esperei com paciência no Senhor, né? Esperei. Provação, né? É. Ó, não sei, se sobrou algo do café, você ainda pode tomar um segundo café, né? Se sobrou um bolinho aí, alguma coisa, você come mais um bolinho, toma mais um café, sem problema, ok? Vamos orar. Vamos pedir ao irmão Neane para orar pelos dízimos e as ofertas. Amém, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento. É verdade, Deus. É verdade, meu Deus. Obrigado, Senhor. Deus, verdade, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Tua palavra, Deus. Amém, Pai. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Pedimos que siga-nos abençoando, conduzindo em tudo que há de ser feito. E nós em tudo te agradecemos. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Ok, irmão? Então, irmão, fique à vontade. Ó, se tem um cafezinho lá ainda, toma um café.